pagar impostos é bom, mas a verdade é que há alguns que é uma dor tremenda. Vou dar aqui um jeitinho. E pá, não, isso vai dar asneira. Ou pode dar muita asneira. Muitas vezes é falta de conhecimento e de literacia nesse aspecto. Não há burocracia, não há aprovações, não há nada. É uma coisa, cumpres os critérios, aplicas, estás a poupar. A contabilidade não é responsável por gerir a tua empresa, gerir a parte financeira. Posso dizer que hoje de manhã tive a tratar de um cliente que só com este benefício vai poupar mais de 100 e tal mil euros. É muito dinheiro. Um erro deles pode custar a vida da empresa. A autoridade tributária está atenta a isso e anda a fazer inspeções nesse âmbito, portanto, atenção a isto. Muitas vezes fala-se que não há benefícios, não há incentivos em Portugal, mas a verdade é que tens muitos. Aquilo que eu vejo é que muitas, mas muitas empresas não o estão a aplicar. 6, 7, 8, 12 mil euros por uma coisa que é de aplicação direta. E é uma pancada muito grande, muitas vezes o IRC que temos a pagar. Só com planeamento, só antecipando é que é possível depois tomar as melhores decisões e poupar no fim do dia, no fim do ano. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rocketcast, um podcast onde eu estou a reunir empreendedores, líderes e especialistas que estão a moldar o futuro. Hoje, comigo, tenho a Sofia Xavier. Sofia, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Perfeito. Sofia, tu mexes com uma dor muito importante e uma dor muito intensa de todos os empresários e gestores. Queria, no fundo, quem é que é a Sofia, o que é que tu fazes, porque é algo que até quem nos está a ouvir, empresários ou futuros empresários, futuros gestores, vai-lhes doer e à brava. E muito. É verdade. Então, eu sou Sofia, portanto sou mãe de uma menina de 5 anos, quase 6. Sou uma pessoa por definição, digamos assim, bastante intensa, bastante obstinada, bastante determinada naquilo que quero e neste momento bastante determinada em ajudar os empresários a pouparem em IRC nos seus negócios de forma totalmente legal, aqui sem truques, sem esquemas, utilizando apenas o que está na lei e que de facto já se tem traduzido em poupanças significativas de IRC com empresários de vários setores de atividade. Perfeito. E como é que tu chegaste aqui a este caminho? Como é que hoje, qual é que foi o teu percurso, então, também para as pessoas poderem te conhecer, qual é que foi o teu percurso para chegares hoje a mexeres com uma dor que todos os empresários têm? Eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que paguei em IRC e nunca me doeu tanto, porque é um dinheiro que não para mim não, lá está, não faz sentido, é ali uma dor que, ok, o Estado é uma empresa que tem que se financiar, mas há QBs e no fundo eu queria perceber como é que tu chegaste aqui, como é que tu chegaste a ajudar a cortar, digamos, este custo. Então, eu sou economista, portanto sou licenciada em Economia, tenho um mestrado em Contabilidade e Finanças e acho que aqui um bocadinho, desde que fui para a faculdade, desde que terminei depois o curso, sempre quis trabalhar numa grande consultora, nas chamadas Big Four, sempre foi um daqueles objetivos que tive. Não consegui no imediato, portanto, quando saí da faculdade, portanto, eu saí da faculdade, terminei o curso, fui trabalhar para uma consultora sim, mas uma consultora pequena, em Guimarães, que eu sou natural de Guimarães, de base nacional, portanto, aprendi o primeiro contacto, não é, ali com o mundo empresarial, ver como é que funcionam estas coisas das empresas. Na altura comecei por incentivos financeiros, portanto trabalhei durante um ano em incentivos financeiros, mas como eu disse, eu sempre tive como objetivo ir para uma das grandes consultoras, ir para uma Big Four. E passado um ano nessa consultora, efetivamente consegui. Estamos a falar de consultoras estilo KPMG, sim, Deloitte. Sim, foi precisamente para a KPMG, onde tive o meu primeiro contacto com este mundo fiscal, com esta parte da fiscalidade, porque efetivamente depois saí da área em que eu estava de incentivos financeiros e passei para o departamento fiscal da KPMG, no qual tive cerca de 6 anos, não estou em erro, e depois de ter saído da KPMG fui ainda para outra consultora também, portanto mais pequena, mas com uma boa base de clientes, com alguns dos maiores grupos económicos a nível nacional com os quais
trabalhei, eu continuei a trabalhar, que já tinha um bocadinho essa experiência na KPMG, e aí tive o meu primeiro contacto com os benefícios fiscais, com aquilo que efetivamente permite as maiores poupanças de IRC, ou seja, para poupar em IRC não é, digamos, exclusivamente através de benefícios fiscais, mas por norma é onde se consegue aqui as poupanças mais significativas, é por essa via. E portanto foi um bocadinho este o meu percurso em termos de trabalho por conta de outrem. Depois o que é que aconteceu? Aconteceu que eu fui mãe e basicamente a vida que eu levava não era compatível com a mãe que eu queria ser, porque normalmente nessas consultoras, para quem sabe, para quem está Sim. no meio, a vida não quem é vai muito fácil. conhecendo Sim, a vida de quem sim. trabalha nas consultoras Tens hora de entrada, não tens hora de saída, e a pressão para acabares o trabalho, a pressão para sair depois da hora, tudo e mais alguma coisa não eram compatíveis com o acompanhamento que eu queria dar à minha filha, com... Sim, eu conheço algumas pessoas que, precisamente quando foram pais, foi quando saíram das consultoras, porque é demasiado intenso, pouco flexível, muito rígido, e torna-se complicado fazer essa Exatamente. gestão de todo o processo. De tudo, sim. Toda a gestão é muito difícil. Posso dizer que eu, já antes de ser mãe, não é? Vivia com o meu marido. Eu, os últimos 15 dias de maio, nós vivemos na mesma casa, eu não o via. Não é? E se estás a falar de uma pessoa adulta que percebe perfeitamente as exigências da tua profissão, percebe perfeitamente, se calhar naquele período não estares tão presente, mas outra coisa é com uma criança pequena e que tu queres acompanhar o crescimento, que tu queres aproveitar. E precisa daquele apoio. Exatamente, e eu própria, não é? Que se quis ser mãe foi por algum motivo. Não é para delegar simplesmente essa tarefa nos outros e alguém que se responsabiliza por trabalhar. Não era isso que eu queria. E, portanto, decidi lançar-me por conta própria, não menos intenso, mas pelo menos um bocadinho mais flexível em termos de gestão da vida pessoal, vida profissional. O que eu digo não é que eu trabalho menos, muitas vezes estou à noite até quando der. Quem tem empresas, isso acho que acaba por ser sim, fins de semana, o não desligar, mas é o que eu digo, tenho flexibilidade para às 5 estar a sair e buscar a minha filha, levá-la ao médico ou ir buscá-la mais cedo por algum motivo e acompanhá-la, que para mim era uma coisa muito, muito importante e que não conseguia. Sim, e faz sentido, e é preciso manter aqui o equilíbrio, porque e já não és a primeira pessoa que diz isto, e eu acho, sou da opinião, que tu muitas vezes tens que encontrar o equilíbrio no desequilíbrio. Porque Exatamente. ser gestor obriga a ter um jogo de cintura muito grande a ter o equilíbrio no desequilíbrio. E isto era algo que, enquanto eu trabalhava por conta de outrem, era uma das coisas que eu pensava que não ia acontecer tanto, ou que eles estavam naquela posição, mas conseguiam gerir todos os horários. E eu, a partir do momento que comecei a empreender, a ter empresa, etc., começou-se a acabar um bocadinho isso. E eu digo que desde 2022 não tenho férias. Não tenho férias pelo sentido que eu vou de férias, mas não desligo. Eu sinto a mesma coisa. É isso. Eu já consigo controlar mais e regular mais. Ok, estou aqui a descansar, os problemas nivelar, já tenho estratégias para me ajudar a isso, mas férias 100% desligar por completo, tipo ter a cabeça de vamos passear, vamos à praia, não. E eu acho que está tudo certo, foi a vida que eu escolhi, foi a vida que tu escolheste, é o processo. Ainda lá estava falando nisso, ainda esta semana tive férias, 2 dias de férias, vá. E vês perfeitamente a diferença, que ao fim de semana está tudo tranquilo, até consegues ligar, chega à segunda-feira, já tens o telemóvel a tocar, não é? E estando de férias, não estando, notas logo a diferença e é bom sinal, não é? Sinal que há trabalho, que há clientes, mas por outro sim, essa questão do não desligar, e nós próprios acho que temos que ter aqui algumas estratégias para conseguir equilibrar minimamente as coisas, o mínimo de equilíbrio. Senão não dá. Olha, Sofia, aqui pegando aqui esta questão do IRC e para os empreendedores que estão-nos a ouvir e não conhecem bem o que é o IRC, espero que todos o conheçam, porque é sinal que as coisas... É bom sinal. Exato. Ver a coisa do lado positivo, sim, é bom sinal. É o que eu digo, pagar impostos é um bom sinal, eu se tiver que pagar IVA é um bom sinal, é sinal que estou a vender mais do que compro, dá aqui as questões de pagamentos internacionais, etc, mas de forma geral, por isso, pagar impostos é bom, mas a verdade é que há alguns que é uma dor tremenda. O IRC é um deles. E queria perceber aqui um bocadinho contigo, era
antes disso, só dar o lamiré o que é o IRC. Que o IRC, para as pessoas tentarem perceber, não sei se é a definição correta e tu vais-me ajudar, é no fundo como se fosse nós em nível particular temos o IRS, é se calhar No fundo é o IRS das sim, empresas. é o IRS das Das empresas. empresas. Basicamente vamos Mais ou olhar para o lucro da empresa, o lucro que teve, vezes X, e vai dar uma percentagem que vamos ter que entregar ao Estado, um lucro. Lucro fiscal, atenção, que é diferente do contabilístico, e é isso que nem toda a gente ainda percebeu. Queres elaborar aí um bocadinho essa questão? Ok, certo. Portanto, basicamente, aqui em termos gerais, obviamente não vou entrar aqui em detalhes, mas em termos gerais, então como é que é apurado o IRC? Portanto, é efetivamente sobre o lucro da empresa, mas um lucro fiscal, em que basicamente aquilo que nós fazemos, vamos ao resultado contabilístico da empresa e são feitos determinados ajustamentos, no fundo, para evitar que tu deixes de pagar imposto por via artificial ou por via de manipulação de determinadas despesas ou determinados gastos que vás imputando à empresa. Pronto. E, portanto, há aqui algumas diferenças entre aquilo que é o resultado fiscal e o teu resultado contabilístico, nomeadamente em termos de custos que vão ser considerados. Ou seja, há muita tendência, isto vejo em muitos clientes e em muitos alunos, que há aqui uma tendência de se alocar todo o tipo de gastos à empresa, gastos pessoais nomeadamente, e as pessoas não percebem que isso para efeitos fiscais não só não lhes vai diminuir o IRC que pagam, como ainda pode aumentar por via depois das tributações autónomas que incidem sobre despesas e não sobre o lucro. Portanto, aquelas despesas que estão ali no limbo entre aquilo que é a atividade profissional, a atividade da empresa e a esfera pessoal do sócio, portanto, vão estar sujeitas a taxas de tributação adicionais para além das taxas gerais do IRC. Depois temos aqui a questão dos benefícios fiscais, que é aquilo que nós todos queremos, não é? Que nos permite aqui diminuir a nossa taxa efetiva de imposto, diminuir aqui o valor de IRC pagar, seja por via da diminuição ao colete, ou seja, montante direto de IRC ou a base sobre a qual incide o imposto. E depois, lá está, temos estas questões aqui das tributações autónomas que, obviamente, que penalizam aqui em termos de imposto, e muitas pessoas não têm ainda esta consciência, esta noção de que as decisões que se tomam ao longo do ano e não só entre a 30 de dezembro, não é? Que muitas vezes o meu telemóvel começa a tocar no dia 30 porque está a fechar o ano e agora o que é que eu posso fazer? E diz-me agora aqui quero submeter um benefício fiscal, não sei o que, tipo, não é agora, não te vou ajudar agora, portanto isto tem que ser pensado e com estratégia ao longo do ano, e muitas pessoas não percebem isso, que aquilo que fazem hoje e que vão fazendo ao longo do ano vai ter um impacto e muito ao nível do imposto que vão pagar no ano seguinte. Não achas que isso é também um bocadinho cultural, que é deixar tudo para a última? Sim, é um bocadinho cultural deixar tudo para a última, sim, ou de só se lembrarem no fim do ano. Só de quando o contabilista até pode ir dando os balancetes, só pode ir dando aqueles mapas de 3 em 3 meses, etc. Mas depois, quando chega ao final do ano e o contabilista, olha, com base no mapa, nos resultados que estás a ter, vais pagar isto e é, calma. Agora que acordei vamos ver o que é que se passa. Certo, mas a questão também é que o contabilista até te pode enviar informação, mas tu se calhar como empresário não a sabes analisar. Sim, há esse ponto também. Pronto, se calhar não a sabes analisar, se calhar não tens, lá está, esta consciência do que é que afeta positiva ou negativamente o teu imposto, e depois lá está, há muito esta tendência de alocar despesas pessoais e isso... Quais é que são aí os erros que tu vês mais comuns? Já vi tanta coisa. Epá, mas refeições, hotéis, tirar quilómetros como parte da remuneração, isso é uma área de risco, muitas empresas fazem isso. A autoridade tributária está atenta a isso e anda a fazer inspeções nesse âmbito, portanto, atenção a isto. Mas em termos de, lá está, desta questão das despesas, é tendência de quase utilizar a conta da empresa muitas vezes como se fosse uma conta pessoal, e isso não só prejudica ou pode prejudicar a nível fiscal, como depois já vai a uma questão financeira, não é? Que tu ficas ali às vezes com
valores pendurados na conta de outros devedores e credores, em que depois queres ir a incentivos financeiros, queres ir ao banco pedir financiamento e ninguém te dá porque aquele valor que tens ali pendurado, entre aspas, já é superior ao valor do teu capital, estás quase com a empresa em falência técnica sem saberes. Portanto, eu já tive vários casos de alunos nessas situações e que não têm noção de como é que têm a empresa, porque lá está, não percebem este mecanismo. E como é que se pode resolver essas situações? Acho que literacia. Acho que com literacia, acho que com conhecimento, perceber se, ok, tenho uma empresa, eu tenho que perceber minimamente como é que as coisas funcionam, não é? Não se pode ligar tudo na contabilidade, até porque a contabilidade só funciona a posteriori, ou seja, quando a contabilidade vai fazer alguma coisa, tu já tomaste a decisão, aquilo já está refletido na empresa, não é? E depois só te comunicam o resultado, no fundo, dessa decisão. Portanto, é planear. E eu acho que, incorretamente, muitas pessoas delegam esta responsabilidade quase da gestão financeira na contabilidade. E a contabilidade não é responsável por gerir a tua empresa, gerir a parte financeira. Eles têm um papel muito importante, atenção. Na minha opinião, dos papéis mais importantes, porque faz o controle e um erro deles pode custar a vida da empresa, quer queiramos, quer não, essa é a verdade. Eu acho que há áreas de extrema importância, é advogados aqui a parte contabilística, porque uma empresa, se nestes dois não estiver sólida, vai haver erros. E penalidades, muitas vezes, lá está, vem-me dizer que os meus honorários são caros, mas se calhar mais caro é tu depois teres uma inspeção a seguir. Sim. Com um ajustamento correspondente e juros compensatórios e coimas, essas coisas todas. Sim, portanto. E não é só isso, depois lá está. Quando acontecem os problemas é quando anda depois tudo a correr. E não, isto é um trabalho preventivo. E o caro ou barato é subjetivo. Se o trabalho for bem feito, bem executado... o teu grau de risco diminui significativamente. Sim, sem dúvida. E é aquela questão de tu deitas na almofada com a cabeça descansada. Que é, ok, pelo menos aquilo não é um problema que eu não sei como é que aquilo está. E acaba por ser importante. E esta questão muitas vezes que acontece na parte de baixar os impostos e vê-se muito no final do ano, passa meia fatura que é para vamos dar aqui um jeitinho. Também gosto muito quando vem, vou dar aqui um jeitinho, e pá, não, isso vai dar asneira ou pode dar muita asneira. Vou dar aqui um jeitinho, e pá, não, isso vai dar asneira ou pode dar muita asneira. Muitas vezes fala-se que não há benefícios, não há incentivos em Portugal, mas a verdade é que tens muitos. Aquilo que eu vejo é que muitas, mas muitas empresas não estão a aplicar. Não há burocracia, não há aprovações, não há nada. É uma coisa, cumpres os critérios, aplicas, estás a poupar. E é uma pancada muito grande, muitas vezes o IRC que temos a pagar. Posso dizer que hoje de manhã tive a tratar de um cliente que só com este benefício vai para mais de 100 e tal mil euros. É muito dinheiro. Em termos de contratação pública, a burocracia é absurda. Às vezes estou na primeira aula, ao fim de 10 minutos eles já estão a ligar todos ao contabilista. Acho que aqui é importante, nesse aspecto, acabarem por ser sólidos. Eu queria perceber aqui um bocadinho contigo, obviamente, estes pontos e perceber também o que é que tu vês as empresas a investirem também, se calhar incorretamente, para baixar também aqui estes custos? Porque uma das coisas que muitas vezes acontece é os carros. Que eu vejo é comprar um carro, sim. É comprar o carro só porque sim e deixar de andar ali a investir, mas isto tocando também no ponto anterior, porque a verdade é, pode haver situações que faça sentido colocar mapas, se calhar hotéis porque foram eventos, etc. Sim, mas quando as coisas efetivamente acontecem, quando efetivamente tu consegues comprovar que aquilo foi no âmbito da empresa, tudo ok, mas não é? Convém que tenhas a documentação de suporte, consigas justificar porque é que aquela despesa houve, onde é que foste, porque é que foste, teres o recibo, teres a fatura, teres isso tudo, até se for as evidências. Exatamente, se fores um congresso, teres o bilhete do congresso, se for um evento, teres o bilhete do evento, o que seja, desde que efetivamente consigas comprovar que aquela despesa foi no âmbito da tua atividade profissional. Isso aí, eu acho que eu por acaso às vezes penso nisso, mas eu penso,
Eu tenho um Instagram que vou publicando as coisas, portanto, se houver algum problema, Vais lá tirar o print. ao menos tenho os registros, stories, etc. Ao menos tenho os registros que fiz aquilo. Portanto, acho que em algumas situações vou se calhar conseguir fundamentar até com stories e fotografias, porque não ando propriamente a tirar uma fotografia, porque depois é um trabalho muito burocrático, é ter evidência, acaba por ser burocrático. Sim, sem dúvida. Olha, um dos focos que tu tens a ajudar obviamente ajudar as empresas a serem mais eficientes. Queria perceber aqui contigo como é que consegues ajudar as empresas a fazer isso, porque, ok, temos aqui a questão dos benefícios fiscais, mas que tipo de benefícios, o que é que pode muitas vezes ser feito, que dicas podes dar, também para as pessoas perceberem que, eu acho que foi uma vez contigo que vi um dos teus posts, ou alguma coisa, eu acho que foi tu que falaste que muitas vezes fala-se que não há benefícios, não há incentivos em Portugal, mas a verdade é que tens muitos, só que o problema é que não se fala, não tem conhecimento e depois tem um problema que, na minha opinião, existe, que são altamente burocráticos em alguns deles. Há outros, se calhar, e aí eu deixo mais para ti que tu és mais especialista nisso, há outros, se calhar, não tanto, mas muitas vezes é falta de conhecimento e de literacia nesse aspecto. Sim, e achar que isto é pouco dinheiro, não vale a pena. Pronto, isso também tenho visto. Essa nunca tinha pensado, porque se há coisa que eu penso é ok, mas de onde este dinheiro vem, não vem outro, portanto... Exato, qualquer cêntimo no teu bolso, não é? Mais um cêntimo que tens para investir, e se fores se calhar contando as migalhinhas, digamos assim, ao longo dos anos, vai ter impacto. Eu por acaso costumo só fazer aqui uma parte, eu com a minha equipa às vezes, mesmo a parte comercial, quando se queixa, é uma avença de 50 euros. Ok, mas 50 euros já te paga o café, tu tens de borla no escritório durante algum tempo, já paga a internet, portanto... E ninguém te diz que se calhar esse cliente que hoje te paga 50 euros, se calhar daqui a meio ano tem uma necessidade que te paga 500 ou 1000 ou 2000 ou 3000. Felizmente já consegui modelar isso internamente porque é o LTV do cliente. Mas voltando aqui ao ponto o que é possível e como é que é feito este processo de poupar naquilo que temos que entregar ao Estado. É assim, vou falar aqui especificamente no tema dos benefícios fiscais, como eu disse, não é exclusivo a outras formas, por exemplo, na forma como tu pagas aos teus colaboradores, há formas de os remunerares que são fiscalmente mais eficientes, quer para o colaborador que leva mais dinheiro para casa ao final do mês, quer para a empresa que permite aqui majorações em sede de IRC. Existe esta questão efetivamente dos benefícios fiscais e vou-me concentrar nos três principais, que é o CIFID, o REFAI e o incentivo à capitalização de empresas. E se calhar para responder aqui a esta tua pergunta, vou começar precisamente pelo incentivo à capitalização de empresas. Isto porquê? Porque é um incentivo ou um benefício fiscal de aplicação direta. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se tu cumprires os critérios de aplicação, tu basicamente apuras o montante, abates no fundo ao imposto, que não é dedução ao coleta, mas é dedução ao lucro tributável, o valor, e estás a poupar, ou seja, não precisas de candidaturas, não precisas de aprovações, não precisas de coisa nenhuma. Já sabemos como é que é as candidaturas neste país. Não vamos falar dessa parte, tínhamos aqui tema para outro podcast, pronto. Mas basicamente é aplicação direta. E aquilo que eu vejo é que muitas empresas não o estão a aplicar. Ou porque efetivamente na contabilidade não os estão a alertar para essa possibilidade, ou até porque o próprio empresário vê que aquilo é um Euribor de 12 meses mais 2%, se não estou em erro, então acha isto não é nada, isto não vai ter impacto nenhum. Mas a verdade é que tenho um caso de um cliente, ou até de vários clientes que até tivemos a fazer aqui diagnóstico fiscal. Uma das oportunidades que detectamos foi precisamente esse benefício, que eles estão a ter poupanças não só agora para 2024, mas no período de aplicação do benefício, que depois vai mais anos para a frente, tipo 6, 7, 8, 12 mil euros por uma coisa que é de aplicação direta. Ok. Estás a perceber? E, portanto, não há burocracia, não há aprovações, não há nada. Uma coisa, cumpres os critérios, aplicas, estás a poupar e está a passar despercebida. Acho que cada vez menos, e isso é uma boa notícia, acho que cada vez menos está a passar despercebido, mas ainda passa.
Porque acho que lá está, há muita falta de informação, acho que até às vezes medo de que a aplicação daquele benefício fiscal vai despoltar aqui alguma inspeção da autoridade tributária, então prefiro não ter aquele dinheiro e estou aqui seguro, não é? Deixa-me estar aqui num... Nunca estamos. Exatamente. Depois há o REFAI, que é o Regime Fiscal de Apoio ao Investimento, que basicamente é mais direcionado para empresas de determinados setores de atividade, portanto, ao contrário do incentivo à capitalização de empresas, que é para qualquer empresa, o regime fiscal de apoio ao investimento é direcionado para empresas de determinados setores de atividade, que basicamente fazendo investimento produtivo em determinadas regiões, ou seja, também não é aplicável a todas as regiões aqui do país, podem recuperar até 30% em montante direto de IRC a pagar, portanto até 30% de dedução à coleta de valor de investimento que tu fazes. Aqui tem o critério que às vezes é um bocadinho difícil das empresas cumprirem, que é ter que haver aqui criação líquida de postos de trabalho com contrato de trabalho sem termo, portanto não é qualquer contratação que serve, mas mesmo assim, lá está, isto sendo o investimento planeado, sendo investimento que a empresa já realizou ou até que está a pensar realizar, é muito importante que se informe destes critérios, porque há poupanças muito, muito significativas. Eu posso dizer que hoje de manhã tive a tratar de um cliente que só com este benefício vai poupar mais de 60 e tal mil euros. É muito dinheiro. Sim. E é impacto direto? Também impacto direto, ou seja, sem qualquer tipo de candidatura. Depois, se não tiveres imposto a pagar no ano de apuramento do benefício, tens 10 anos para a frente, se não estou em erro, para recuperar o valor para ires abatendo aquele valor. Portanto, mais uma vez, planeamento, conhecimento é chave. Eu posso dizer o caso também de um aluno que tive no meu curso online, que só por ter conhecimento deste benefício vai poupar 200 mil euros e investiu cerca de 300 euros no meu curso, portanto... Sim, isso aí acaba por ser interessante, porque nós os dois neste momento ajudamos obviamente as empresas a poupar. Nós temos toda a parte de automatização, toda a parte da tecnologia que garante toda a parte. Cooperação é sequinha, tipo sem gorduras e eficiente, que é aquela expressão, o João Cortinhas é que usa muito, que é cortar as unhas todos os dias, é ser o mais eficiente possível, e depois tu vens, além da eficiência que nós colocamos na máquina, ainda se consegue fiscalmente e contabilisticamente, etc., todos os processos que envolve por trás, ainda cortar mais. Portanto, é surreal aquilo que é possível fazer. Não há motivos para muitas vezes andar aqui a desperdiçar dinheiro, porque a verdade é que é uma dor. Pagar o IRC é uma dor. É uma dor, sim. Por exemplo, pagar o IVA, uma pessoa entende, ok, a partir do momento que metes o mindset do mas IVA não é... Mas o IVA não é custo para ti à partida. É isso. O IVA para ti não é custo, já recebeste, não é? Só estás tipo a entregar a diferença ao Estado. É isso, mas isso aí nos empresários que têm o mindset que o IVA não é nosso. Pronto, e depois estás a ver a mesma coisa, isto foge já aqui ao meu âmbito, mas já começas a ver a mesma coisa com os reembolsos de IRS este ano. Está tudo a dizer mal, mas é por puro desconhecimento da forma como funciona o IRS. Sim. Porque a verdade é, lá está, o IVA, nós temos que pensar, o IVA não é nosso. O IVA, a partir do momento que nos entra na conta, aquilo é do Estado, ponto. Depois, obviamente, que há ali a amortização no outro, mas aquele dinheiro é do Estado. Agora o IRC é custo direto. É custo direto, e é uma pancada muito grande, muitas vezes o IRC que temos a pagar, porque é diferente. O lucro da empresa é diferente da liquidez que muitas vezes nós temos na conta. Sim, portanto, lucro não é cash. Não é cash, é que ainda vamos a esse patamar, é que lucro não é cash. Portanto, e muitas vezes o impacto de vir 10, 50, 100 mil euros de IRC para pagar é uma batelada. Sim, e obviamente, de uma vez. Sim. E de uma vez. É que os outros ainda consegues ir flexibilizando como o IVA, ainda podes ir a pagar até 3 e financias-te a ti próprio. Agora o IRC não é. A partir do momento que veio a faturinha salvo seja, paga e anda. Sim, é que não temos outra hipótese. Olha, aqui queria perceber também, obviamente, contigo tu
tens esta todo o teu curso também da parte de IRC e que obviamente tens ajudado a centenas de pessoas nesse sentido. Queria perceber um bocadinho contigo qual é que é a tua visão que tu tens tido também do mercado, se as pessoas estão cada vez mais, os empresários, atentos a este tipo de situações, qual é que é a tua perspectiva nesse aspecto, porque a verdade é, não, nós não estamos no melhor país em termos, se calhar, fiscais que existe, mas é aquilo que temos. Mas eu queria perceber contigo como é que vês aqui este panorama geral de todas as empresas que tens falado. Qual é que é a tua visão? É assim, lá está, estão todas muito quase desacreditadas, não é? Que tem ali o sócio no sistema, que tem ali sempre um sócio oculto, eu pago sempre muito e lá está, e muitas vezes não percebem porque é que estão a pagar muito e de onde é que vem esse muito, entre aspas, que eles estão a pagar. Aliás, porque tu falas que pagas muito, mas o que é muito? Ou seja, tu não podes avaliar em valor absoluto, tens que avaliar em taxa efetiva daquilo que tu pagas. Ou seja, não olhares para os 16% ou para os 20%, que isso é taxa que está na lei, mas tu, em função, lá está, das decisões que tomas ao longo do ano, podes pagar mais ou menos do que essa taxa. Certo? Isso é o que nós chamamos a taxa efetiva. E é esse muito, entre aspas, que tem que ser analisado e perceber de onde é que vem ou o que é que está a ter mais impacto a nível do imposto que tu pagas. Pronto, isso é uma coisa que as pessoas não têm muita noção. Isto é muito, mas não sabem o que é o muito. Bem o muito. Exatamente, ou de onde é que está a vir ou o que é que está a ter impacto naquele muito. E depois sentem-se muito desacompanhados nesta área. Ou seja, porque lá está, a lei é complexa, muito complexa, a lei está sempre a mudar e eles próprios não sabem muito bem o que é que podem fazer, como é que podem fazer, qual é a melhor forma, e se eu fizer assim tem riscos e se for de outra forma é melhor. Portanto, ainda há muito também estas dúvidas, estas questões, e com legitimidade, porque efetivamente a lei está complexa e sempre a mudar, né? E com estas... Sim, e nós temos um regime muito burocrático em tudo, é muito complexo perceber, para chegar a alguém que consiga nos esclarecer. Muitas vezes nem a própria AT, se falarmos com duas pessoas diferentes, podem dar ali respostas ali tremas entre um e outro. Portanto, é um sistema complexo, e comparando com outros países, e nós, como estamos a fazer alguns trabalhos a nível internacional e estamos a perceber como é que funciona a burocracia, por exemplo, um caso prático é um à parte, mas mostra um bocadinho da realidade. Em termos de contratação pública, a burocracia é absurda. Há documentos, nós trabalhamos com muitas entidades públicas e nós vemos que há documentos e há processos que estão ali no meio que não fazem sentido absolutamente nenhum. Enquanto estamos a ver outros projetos em outros países, a simplicidade, a evolução tecnológica é de uma evolução tremenda. Todos estes pontos, e depois é muitas crenças que se vão criando do passado para cá, também nas pessoas e na cabeça dos empresários, leva a que cada vez menos se preocupem com estas questões, e pois lá está, é só o queixar, é só ir procurar as soluções e procurar ajuda especializada. Depois não, isto é o contabilista, que é aquele mindset antigo, não, eu tenho que falar tudo com o contabilista. Portanto, acaba por ser aqui intenso, e acredito que aí com os teus alunos fazer essa gestão não acaba por ser fácil, até porque tu lidas com as dores todos, que é a dor de entregar dinheiro ao Estado. Sim. Sim, basicamente é isso, mas lá está, acho que eles no fim do curso ganham maior clareza, sem dúvida, daquilo que podem ou não podem fazer em termos de otimização fiscal na empresa, sem dúvida. Aliás, eu costumo contar isto porque acho mesmo logo no fim da primeira às vezes eu estou na primeira aula, tipo ao fim de 10 minutos eles já estão a ligar todos ao contabilista para fazerem não sei o que mais. Portanto... Sim, isto acontece. É porque é o despertar da consciência junto dos empresários, e obviamente acaba por levar a isso. Olha, Sofia, nós estamos aqui a chegar ao fim, e nós temos aqui duas dinâmicas no podcast que obviamente vou fazer também contigo. Uma das dinâmicas nós chamamos-lhe o momento Rocket, que é um momento, uma ação, algo que aconteceu no teu percurso, na tua carreira, que tu tenhas sentido que foi o gatilho, que tenha sido o desbloquear do crescimento. Qual é que foi, digamos aqui, o teu momento Rocket? Posso dizer dois? Podes.
Portanto, acho que o primeiro, lá está, foi aquilo que eu disse, foi aquilo o ser mãe que me deu, de certa forma, o impulso que eu precisava, porque eu vou-te dizer que ou seja, não te vou dizer que sempre quis ser empresária, empreendedor, whatever, não, mas já andava aqui o bichinho, algures aqui na minha cabeça, se eu fizesse assim e se eu fizesse não sei quê, mas faltava-te aquela coragem, não é? Para largares não é? Aquele salário estável, o carro da empresa, o seguro de saúde, o prémio, não sei quê, e lançaste no fundo, não é? Dares o salto. Acho que esse foi o primeiro. E depois o segundo acho que foi efetivamente a parte da infoprodução, que me permitiu, sem dúvida, chegar a muito mais gente, muito mais rápido. Perfeito. A segunda dinâmica são 5 perguntas muito breves que eu coloco a todos os convidados. Sim, são 5 perguntas muito breves, mas eu coloco a todos os convidados também para termos aqui um elo de comparação e podermos analisar depois no final isto com dados. E a primeira era: qual é que foi o maior desafio no meio da tua jornada? O maior desafio... acho que são tantos todos os dias e em todos os momentos... que acho que não te consigo dizer assim. Ok. Um hábito que para ti seja importante? Treinar. Ok, parte do desporto. Sim. E uma aprendizagem que ganhaste no teu percurso? Que eu sou capaz de fazer o que eu quiser fazer. Perfeito, isso às vezes nós esquecemos disso. E Duvidas muito. Sim, duvidamos muito de nós e a verdade é que depende de nós fazer acontecer. E uma palavra que defina? Determinação. Determinação. Perfeito. E um conselho ou uma recomendação que tu deixes a quem nos está a ouvir? Que planeiem a parte fiscal ao longo do ano todo, antes de tomarem qualquer decisão, antes de fazerem qualquer investimento, antes mesmo de comprarem um carro, que percebam se é mais eficiente pôr o carro na esfera pessoal ou se pôr o carro na esfera da empresa. Que imposto é que vão pagar sobre o carro, que também é importante, e que qualquer decisão, exatamente, que se informem antes de fazer as coisas, antes de chegar o final do ano, antes de chegar, não é, o que quer que seja, porque só com planeamento, só antecipando é que é possível depois tomar as melhores decisões e poupar no fim do dia, no fim do ano, em imposto. Portanto, acho que informação é mesmo muito importante, e lá está, conhecimento é poder. É chave. Sim. Perfeito. Sofia, obrigado. Obrigada eu. Foi um gosto. Obrigado. Hoje fechamos por aqui este podcast. Vemos na próxima semana. Sigam-nos nas redes sociais, Spotify, YouTube.